A Agricultura BR segue falando agora a respeito da produção agrícola no país e agora especificamente no Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre esse assunto e também o que esperar desse plano safra, esse plano agrícola pecuário 23-24. Para falar a respeito destes assuntos, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Antônio da Luz. Antônio da Luz é economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Antônio, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco no Canal do Boi. E temos aí alguns cenários que são complicados para o produtor do Rio Grande do Sul. Teve perdas de produtividade nesta campanha, na 22-23, não como na safra anterior, mas elas ocorreram. Como que a Federação da Agricultura hoje, ela tem entendido a chegada desse plano safra e como que ele pode atender às necessidades mais latentes desse produtor gaúcho? Antônio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os telespectadores do Canal do Boi. Nós estamos vendo com muita preocupação e olha que o Rio Grande do Sul é o estado que mais toma recursos dentro do escopo do plano safra. Agora, nós estamos com uma expectativa não muito boa. Em primeiro lugar, pelo plano safra em si, né? Nós vimos para liberar 200 milhões de um recurso que já é do plano safra, a novela que foi, né? Foram meses que era para 1 bi, depois virou 200 milhões, depois ficou se arrastando. Com esse recurso, não dá sequer para chegar em junho. Né? Ou seja, nós não vamos conseguir sequer terminar esse atual plano safra com alguma dignidade. Quando nós passarmos para o próximo plano safra, que começa a partir de 1º de julho, que sequer ainda foi anunciado, nós olhamos para o orçamento da União, não tem recursos nas rubricas que movem o plano safra. Os produtores gaúchos, que são os principais tomadores desse recurso no país, eles vêm de 2 estiagens consecutivas, por conta do forte laninha que nós tivemos aqui. Os produtores rurais, pelo Manual do Crédito Rural, eles têm a possibilidade de pegar esses custeios que eles têm para vencer agora, as parcelas de custeio, de comercialização e mesmo as parcelas de investimento, elas podem ser renegociadas. Pode ser parcelado os custeios e a parcela de investimento passada para depois da última. O Manual do Crédito Rural já diz que o produtor pode fazer isso, desde que tenha acontecido algum dos eventos, como, por exemplo, estiagem, uma queda forte nos preços, ou seja, nós aqui reunimos todas as condições para fazer. Só que para que o banco faça isso, ou a cooperativa de crédito faça, nós precisamos de recursos orçamentários. O governo está cansado de receber cartas nossas, notas técnicas, conversar com os nossos representantes políticos, dizendo da situação. Só que, infelizmente, até este momento, nós não tivemos absolutamente nada que garanta para o produtor poder parcelar os passivos dessa safra que você muito bem narrou, de modo que ele fique habilitado para tomar novos créditos. Ou seja, ele não está conseguindo resolver nem a safra 22, nem a safra 23, imagina tomar recursos para a safra 24. Então nós estamos vendo esse plano safra como, provavelmente, ele vai ser um anúncio bastante pomposo, como de costume, só que eu não sei como é que o governo vai saldar aquilo que ele anunciar, a menos que ele anuncie recursos livres, né? Só que para recursos livres não precisa de anúncio de governo, né? Aí não precisa de anúncio de governo. Nós nos reunimos aqui na semana passada, na segunda-feira da semana passada, tivemos aqui com o Banco do Brasil, com o Banrisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, com o Sicredi. Esses são os principais operadores do crédito rural aqui no Rio Grande do Sul. E Banco do Brasil, Banrisul e Sicredi se comprometeram a arrumar um meio de parcelar as dívidas dos produtores com ou sem governo. Só que para muitos, sem o recurso orçamentário, aí são transformados em recursos livres. E aí o juro é mais alto. Enfim, mas não desistimos ainda
mas a falta de respostas do governo nos assusta. E essa falta de resposta em relação aos juros equalizados, ela é algo que tem incomodado no país inteiro, tem preocupado os produtores rurais. E pensando num recurso de safra, Antônio, que deve vir, pode anunciar valores muito altos, né? Como você disse, com juros livres nem precisaria de um plano safra, mas com recursos muito limitados, muito provavelmente incontrolados. Isso dá para se ver por conta das questões econômicas do país. Se isso ocorrer, como que esse produtor gaúcho deve agir, já que é uma possibilidade muito evidente de termos nessa campanha 23-24? Bom, é importante dizer, Fabiano, que este governo ele já herdou um orçamento que não era bom, né? Não era um bom orçamento para ser tocado do ponto de vista da agricultura. Só que este mesmo governo que tomou posse dia 1º de janeiro fez uma PEC da transição e conseguiu levantar mais 150 bi no seu orçamento. Nem um centavo para agricultura. Para cultura tinha 10, agora 10 bi. Agora para agricultura, nada. Então, hoje se passa um pouco da falta de prioridades, ou prioridades equivocadas no nosso entendimento. Como se o problema orçamentário não fosse em si grave, nós temos uma divisão dos ministérios da agricultura. Antes a gente tinha um Ministério da Agricultura. Agora nós temos vários ministérios da agricultura. Tem muita gente que se ilude, né? Tem muita gente que pleiteia isso, inclusive. Ah, eu quero um para mim, para ser recebido. Tá, mas tu sabe quanto custa uma estrutura dessas? Tu quer uma estrutura para ser recebido ou tu quer dinheiro para aqueles que tu representa, né? Então, a divisão do Ministério da Agricultura em vários ministérios, ele só serve para atender interesses políticos, de eu colocar de secretário do não sei o que quem não se elegeu, para eu acomodar os meus parceiros, os meus companheiros, etc. Agora, faticamente, eu gero um problema, porque eu pego um orçamento que já é escasso e ainda pulverizo. Encho de pessoas para tocar um pedaço do orçamento pulverizado. Isso é absolutamente ineficiente. Então, diante disso, os produtores vão ter que buscar soluções privadas dentro do sistema bancário, dentro do sistema financeiro, mas eu vejo com muita dificuldade os produtores tomando recursos controlados. Os recursos hoje, em torno de emissão de CPRs, nós já estamos em 700 bilhões de reais e recursos controlados são 140. Ou seja, toda essa diferença é feita com recursos livres, seja recursos bancários, seja recursos levantados no mercado de capitais, através das revendas de insumo, através das cooperativas, enfim, através das tradings, agora e das grandes multinacionais do setor químico. Agora, provavelmente os produtores vão ter que buscar recursos dessa natureza, nessas linhas, porque os recursos controlados serão bem escassos. Eu duvido que dê sequer para a agricultura familiar. Aí, Antônio da Luz, essa expectativa, né, ela tem que ser ouvida pelo produtor. E me fala uma coisa, Antônio, em relação, você citou as negociações junto às tradings, às empresas privadas, distribuidoras. No seu entendimento, o produtor gaúcho, ele vai procurar, até porque a safra, a soja principalmente, o milho, tem preços menores e o produtor não travou esses preços antes, ele deve buscar provavelmente operações como a de barter com uma frequência maior nessa campanha 23-24? Eu acho que os produtores ali, e aí a expectativa, tá? Eu falei o verbo o verbo correto, o verbo é achar, né? Pelo que nós estamos olhando dos prêmios nos portos, é possível que ali julho, agosto, setembro principalmente, quem sabe outubro ainda está mais longe, mas não sei, quem sabe, nós tenhamos preços melhores do que nós temos hoje, passada essa pressão imensa de oferta que nós estamos vivendo no Brasil. Tivemos uma safra 25 milhões de toneladas maior do que a do ano passado,
com a mesma estrutura de armazenagem praticamente, com os mesmos portos, com as mesmas estradas e assim por diante. Então é muita oferta, isso trouxe os prêmios para o campo negativo. E quando olhamos os prêmios para frente, a partir de agosto eles voltam a ser positivos, então eu imagino que ali nós teremos uma janela de venda melhor do que a que nós temos hoje. Entretanto, Fabiano, muitas pessoas vão ver os preços ali desse período e quem sabe não se animem muito em virtude da sua memória de preços lá atrás. Só que nós temos que ver o seguinte: safra ano que vem, os dados é 410 milhões de toneladas no mundo, Estados Unidos voltando à normalidade, Argentina voltando à normalidade, e o Brasil, só o Rio Grande do Sul voltando a colher normalmente. Mas o aumento de área que está contratado, nós já estamos falando aí de ir para 170 milhões de toneladas. Então, ano que vem é dificuldade de novo. Então, eu acho que aquele produtor, quando diante dos seus atuais níveis de custo de produção para a safra 24, deu uma margem ali que lhe pareça razoável, fecha negócio e vai para frente, porque não é ano de especular.